Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Bom estarmos juntos, nossa classe de Daniel, na nossa escola de discípulos, e hoje nós vamos entrar no capítulo 5, um capítulo muito interessante, porque ele marca o fim do período em que Daniel viveu debaixo do governo dos caldeus, dos babilônicos, e agora vai começar, a partir depois daí, o tempo em que ele vai estar servindo agora aos medos e persas. Mas antes da gente começar a falar de Daniel capítulo 5, eu quero fazer aquilo que a gente sempre faz. Vamos orar primeiro, vamos colocar na presença do Senhor esse tempo, que eu tenho certeza que vai ser rico e abençoado para cada um de nós. Amém? Convido você, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai querido, Deus de graça, de amor, bendizemos o Senhor. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade, meu Pai, de podermos estudar a Tua Palavra, este livro tão rico, tão cheio de sabedoria, tão cheio de profecias, tão cheio de exemplos que nós podemos trazer para a nossa vida, para termos uma vida santa e agradável e reta diante do Senhor e possamos dar o bom testemunho do Senhor através da nossa vida, assim como Daniel fez e assim como ali os seus amigos. Pai, nessa hora, se conosco, capacita-nos, graças te damos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Daniel capítulo 5. Vamos começar. O texto diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram, estou no verso 3, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Vamos parar aqui no versículo 4, já tem bastante coisa para a gente falar aqui e analisar. Nós vemos que o capítulo 5 começa com essa figura, o rei Belsazar, que ele dá um grande banquete e chama 1000 dos seus nobres, dos seus príncipes ali, daqueles que o acompanhavam, que seriam a sua corte. Mas a primeira pergunta, porque até o capítulo 4 nós estamos lá com a figura marcante de Nabucodonosor, e é Nabucodonosor para cá, Nabucodonosor para lá, e a visão aqui, visão isso. Aí Nabucodonosor perde a sua consciência humana, ele fica apenas com uma consciência primitiva, como de um animal, e depois de um tempo essa consciência volta. E o texto diz que ele volta ao reino, aquela coisa toda. E aí já no capítulo 5 nós entramos em Belsazar. O que nós temos que entender é que houve um tempo aí. Esse tempo não é descrito, não é que nem um conto literário. E passado muitos anos, e passado 10, 20, 30 anos, na verdade essas informações elas não existem. Tá? Por quê? Porque muitos dos escritos orientais e judaicos, eles estavam preocupados em registrar os eventos, tá? E não contar em si a história. A história muitas vezes é contada porque nela existe o foco da atenção do registro, mas não a forma como muitas vezes nós estamos acostumados. Então, observe que capítulo 4 para o capítulo 5 tem um desenrolar. E esse desenrolar, nós não vamos encontrar esse desenrolar nos textos bíblicos, apesar que algumas referências que eu vou citar agora vão nos ajudar a entender. Mas vamos lá, quem é o rei Belsazar? A resposta direta que a gente encontra aqui no texto, tanto aqui logo nos primeiros versículos, quando fala que ele trouxe os utensílios da casa de seu pai para
para o seu banquete, né, cita a questão de Nabucodonosor, aí fala assim, ele é filho de Nabucodonosor. Então ele foi o descendente, quem assumiu o trono após Nabucodonosor. Não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, Belsazar não é filho de Nabucodonosor. Ele seria, na verdade, neto de Nabucodonosor. Tá? E não que aqui a referência do texto está errada, né? A Bíblia colocou um registro errado. Não, a gente tem que entender essa expressão filho, e na explicação que eu vou dar aqui, você vai entender um pouco por que ele é chamado de filho de Nabucodonosor, e por que a referência que quando ele ou até mesmo o Daniel fala com ele e usa a expressão de Nabucodonosor, seu pai. Vamos lá. Por que ele era neto de Nabucodonosor? Porque os registros mostram que ele é filho de Nabonido e Nitocris. Nitocris, sim, é filha de Nabucodonosor. Ok? Então, Nabonido casou com Nitocris. Tá? Vamos lá. Peraí, gente, que deu um erro aqui. Isso, desculpa, vamos lá. Perdão. Belsazar era o filho mais velho de Nabonido, ok? Que é filho de Nitocris, ok? A lista de reis da Babilônia, tá? Então aí não é o registro bíblico, mas a lista histórica cita Belsazar como rei da Babilônia, mas cita ele como rei da Babilônia no papel de regente. Tá? Ele é o rei regente, ou regente rei. Tá? Ele é como se fosse esse regente que foi colocado por seu pai Nabonido. Nabonido reinou por 17 anos. Tá? Então, só que Nabonido coloca então o seu filho, há um momento em que ele coloca o seu filho para governar, tá? Que seria Belsazar. Mas vamos lá, não começa aí. A questão toda quem foi o último rei da Babilônia? Não foi Belsazar. O último rei da Babilônia foi Nabonido, tá? Os registros encontrados, né, que são referentes à época de Daniel, mostram que Nabonido confiou, tá, o governo, essa majestade de reinado, para o seu filho, né, que na língua ali seria Belshazzar, que seria o Belsazar. E esse rei, o Nabonido, ele foi residir na Arábia. Então, ficou ali na Babilônia, ficou regendo, tá? Ali no caso, como rei, ficou Belsazar, que era o filho mais velho de Nabonido. Tá? Nabucodonosor, ele morre em 562. O filho de Nabucodonosor, que assume o trono, é o Amel-Marduk. Ele é citado em Jeremias 52:31, mas lá ele recebe o nome de Evil-Merodach. Tá? Ele assume, depois que Nabucodonosor morre, quem assume é o Amel-Marduk, tá? Ou Evil-Merodach, e ele é assassinado pelo seu cunhado, tá? Que é o Nergal-Sarezer. Ele é assassinado, isso é citado em Jeremias 39, tanto no versos 3 e no verso 13, tá? E esse Nergal-Sarezer, ele sobe ao trono em agosto de 560. Ou seja, você viu que o Amel-Marduk ficou muito pouco tempo no trono. Tá? Ele assume o trono e logo depois ele é assassinado pelo seu cunhado. Tá? O Nergal-Sarezer, que assumiu o trono em 560, ele é sucedido pelo seu filho, o Labash-Marduk, em 556. Então você vê que esse tempo de reinado ali foi muito curto entre um e outro. Tá? Então o Labash-Marduk assume em 556 e naquele mesmo ano, ou seja, o filho de Nergal-Sarezer não governa nenhum ano. Ele é assassinado por um grupo,
tá? Esse grupo, obviamente, era o grupo de oposição. Esse grupo foi o grupo que perdeu a posição ali com a morte de Evil-Merodach, tá? Esse grupo, então, assassina o Labash-Marduk. E quem estava nesse grupo que depois foi colocado como rei? Nabonido, ok? Então Nabonido é colocado e ele foi feito rei, ele reinou 17 anos, aí sim passa que ele entrega o governo na mão de Belsazar, ok? Então esse uso filho de Nabucodonosor, era porque a referência estava em Nabucodonosor por causa da filha. Como a filha de Nabucodonosor era a Nitocris, ele automaticamente recebia isso, porque isso era uma referência, era uma forma pomposa, respeitosa de ligá-lo, né, à sua ascendência de governo. Isso era uma forma de testificar a sua posição, testificar o seu direito ao trono. Tá? Então, por isso que aparece essa posição aqui de filho, tá? Isso tinha muito a ver por causa da sua mãe ser filha de Nabucodonosor, ok? Porque quem governava, né, era Nabonido, e a descendência de Nabonido ali até então não tinha nada a ver com a descendência de Nabucodonosor, até que ele casa com a filha, com Nitocris, e então ele vai ter ali Belsazar. Ponto. Espero que você tenha conseguido entender, tá? Porque isso tudo são documentos, são fatos históricos que a gente encontra ali em Jeremias 52, em Jeremias 33, como eu citei, alguns pontos de referência, mas isso é muito melhor explicado quando você vai estudar a história dos caldeus, ok? Bom, chegamos então em Belsazar. Nabucodonosor já está morto, tá? E o que acontece? Ele dá uma festa para 1000 dos seus lordes. Tá? Isso parece estranho, por quê? Porque no final do capítulo, ou seja, na mesma noite que todas as coisas que nós vamos ler aqui acontecem, o texto diz que cai a cidade, tá? E o reino dos caldeus termina e eles são então conquistados por Dário o Medo, tá? Sob o governo de Ciro o Persa. Ok? Então isso parece estranho, está tendo essa festa toda, essa festança, né, nessa situação. O que nós temos que entender, por que isso está acontecendo? Porque essa festa, queridos, e você não encontra esse registro apenas nas histórias bíblicas. Se você for para a história secular de forma geral, você vai ver que muitas vezes, em meio a momentos de guerra, momentos em que as pessoas estavam cercadas, às vezes era comum o rei tentar levantar o moral ou tentar fazer com que as coisas não parecessem tão ruins como estavam. Mas o fato é, no dia e na noite, né, em que tudo isso acontece no capítulo 6, o fato é, a cidade de Babilônia, ela estava cercada, tá? Os caldeus eles estavam totalmente sitiados ali pelos medos e persas, debaixo do governo e da autoridade de Dário o Medo, tá? Então é importante entender isso, porque você fala assim, mas por que está fazendo uma festa? Por que está tendo essa bebedeira, essa comemoração toda, se depois eles vão ser conquistados? E você sabe que nessa época um exército não chegava na surdina, né? Não era como hoje, que você tem drones, aviões que podem fazer um ataque de assalto. Na verdade, esses exércitos se moviam de forma lenta. Então, quando eles chegavam em algum lugar, tanto os soldados como os moradores, todos que viviam naquela cidade, já sabiam com muita antecedência a chegada do inimigo, e quando havia o cerco, né, era muito óbvio o que estava acontecendo. Mas Belsazar decide então levantar o moral, decide fazer as coisas, decide fazer uma festança para tentar minimizar o efeito do cerco, para dizer que tudo estava no controle, mesmo eles estando ali cercados e sendo dominados, porque se o exército de Dário o Medo, se o exército dos medos e persas já havia chegado aos portões da cidade, é porque eles já tinham perdido várias batalhas e eles estavam muito próximos de serem então conquistados, ok? Vencidos definitivamente, tá?
E então eles estão lá bebendo aquela festa toda, né? E ele então, ao momento que ele manda trazer os vasos sagrados, os utensílios que o seu pai, aí você entende que na verdade seria seu avô, mas seu pai, Nabucodonosor, havia pilhado do templo de Jerusalém. Então, os copos, as travessas, os jarros, tudo que era usado no templo, que foi levado quando Nabucodonosor conquistou, tá? Isso foi levado até lá. Isso era uma forma de tentar, né, ostentar e de fazer as coisas, mas o fato é, ele pega esses utensílios todos, tá? E por que ele pega os utensílios todos? Porque o Deus de Israel não era em si desconhecido, tá? Vocês vão ver na conversa final, quando Daniel o confronta, que havia um entendimento da parte de Belsazar, né, da história de Nabucodonosor e o que o Deus Altíssimo que fez com Nabucodonosor. Então, ele traz esses vasos sagrados. O fato é, há uma irreverência grande no coração de Belsazar, tá? A irreverência, gente, é um problema sério, porque às vezes não é apenas a irreverência de quem não conhece a Deus. Muitas vezes nós vemos a irreverência daqueles que, dizendo conhecer a Deus, agem como se ele não existisse. Eu sempre falo que a pior forma de ateísmo não é de fora. A pior forma de ateísmo é dizer que Deus existe e viver como se ele não existisse. Então há uma irreverência aqui no comportamento, porque ele manda trazer tudo aquilo, e aí ele está bebendo. O texto diz que os seus grandes ali estão bebendo, as suas mulheres e as suas concubinas. Tá? Por quê? Porque era comum nesses reinos os homens terem as esposas e terem as concubinas. E era nessas festas, gente, que estão aqui acontecendo, era muito comum haver, de certa forma, uma certa orgia, um bacanal mesmo rolando. Então era comum estarem as esposas com as concubinas, tudo num ambiente ali, a coisa rolando nessa festa toda. E de repente todo mundo está bebendo, todo mundo está usufruindo daquilo, e virou uma grande bebedeira. E ao fazerem isso, também o texto diz, né? Porque o versículo 3 aqui fala que eles beberam, o versículo 4 fala que eles beberam e deram louvores aos deuses, claro, aos seus deuses, aos deuses pagãos, aos deuses que os caldeus adoravam, né? Então eles deram louvores aos deuses de ouro, as imagens da divindade que eles tinham, adorando essas imagens e dando louvores ali a essas imagens, tá? Aí o versículo 5 vai nos informar o quê? Na mesma hora, ou seja, enquanto está rolando toda essa situação que eu estou descrevendo para vocês, tá? Na mesma hora, aparecem uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo, tá? Então, o que está acontecendo, gente? Isso é uma visão sobrenatural. Deus manifestou de forma visível, né, como se fosse uma mão com dedos que começa a escrever na parede, tá? Na parede onde o rei podia claramente ver o que estava acontecendo. Então, como esses reis sentavam geralmente de frente nesses banquetes, eu só posso imaginar que a parede deveria estar bem de frente a ele ali. E obviamente, como as pessoas costumavam sentar nas lateralidades, né, como era costume nos banquetes orientais, todos então, de certa forma, ao verem a expressão do rei, também viram as mãos e viram o que estava sendo escrito ali, tá? Então, o texto diz, o rei via a parte da mão que estava escrevendo. No versículo 6 diz assim: então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram, ou seja, ele ficou inquieto, ficou preocupado, ficou temeroso. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram.
um no outro, ou seja, deu, em outras palavras, gente, ele teve moleza nas pernas, deu aquela moleza. Não sei se você já teve uma situação de muito estresse ou de muito medo por alguma coisa, né, que não chegou a acontecer, e você percebeu que as suas pernas ficaram moles e bambas. É exatamente o que aconteceu. Esse homem ficou com a perna mole e a perna ficou bamba, e o texto diz que os seus joelhos bateram um no outro. Ele estava tremendo, tá? Deu uma moleza tão grande que as pernas tremiam, ok? Vamos lá. Aí o versículo 7 e o versículo 8, ele vai fazer o quê? Aquilo que era comum os reis fazerem, e aquilo que a gente viu também Nabucodonosor fazer no seu tempo de reinado ali, acho que no capítulo 2, depois no capítulo 4. O que ele faz? O texto diz assim: e ordenou o rei com força, ou seja, o rei gritando ali, que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, um grande colar de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador, o terceiro em importância. Tá? Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber a sua interpretação. Então o rei perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses antigos, dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chama-se pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Bom, gente, a gente vê aquela mesma repetição de comportamento, né? Que ele chama lá todos os sábios, entendidos, magos, astrólogos, feiticeiros, chama todo mundo e fala: ó, quem conseguir interpretar vai receber honra, vai receber glória, vai receber ouro e vai ser até o terceiro no reino. O que é uma grande falácia, porque ele estava próximo de perder o reino. Mas isso tudo é para que aqueles homens possam dar, né? Então ele está comprando aqueles homens para que venha de fato a resposta para ele. E se a gente leu então, a gente vê que o texto diz que eles não conseguiram decifrar o sentido, tá? Que foi exatamente, gente, o que aconteceu lá em Daniel 2, em Daniel 4, né? Esses homens foram chamados e tentaram e não conseguiram explicar, não conseguiam dizer o que de fato representava, tá? E você vê então, né? Uma coisa importante, gente, assim, porque eles não conseguiam interpretar. E aí há uma dúvida, né? Porque depois a gente vai ler que as palavras vão estar lá, o Daniel vai citar as palavras. E aí as pessoas perguntam assim: mas pastor, será que eles não conseguiram interpretar por quê? Porque era uma língua desconhecida? Bom, os estudiosos que entram profundamente na Bíblia, eles não acham que era uma língua desconhecida, tá? Provavelmente era uma língua conhecida, mas aquilo deveria ser tipo um anagrama, tá? Ele deveria ter alguns caracteres incomuns, e a forma como foi colocada, né, como um anagrama, dificultou ou impossibilitava uma interpretação correta, como de fato não aconteceu. A verdade, gente, apesar de a gente tentar explicar isso, né, o anagrama, o caractere incomum, alguns vão falar, era outra língua, que não era. Tudo isso a gente tenta usar isso como explicação, mas o fato é
Nós vimos isso no capítulo 2 e vimos isso no capítulo 4. Deus tinha propósito por detrás disso. E a verdade é que Deus não permitiu o conhecimento. Deus não permitiu que eles entendessem o que era. E ponto final. A verdade, queridos, é que Deus, Ele pode nos dar a sabedoria, Deus pode nos dar o discernimento, Deus pode abrir o nosso entendimento e nos permitir compreender coisas, e Deus pode querer que não entendamos. E por mais que a gente possa olhar ali, ver ali e lidar com aquilo, nós não vamos conseguir entender, ver ou enxergar. Eu me lembro, gente, só para fazer uma ponte aqui, quando nós mudamos o salão da igreja. Nós ficamos na avenida, depois nós fomos para a rua onde nós estamos ali. E quando nós tínhamos que entregar o salão, eu saí pelo bairro, procurando ali um lugar. E eu não achava nenhum lugar, e eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, ô Senhor, para onde que nós vamos? Até que eu passei por essa rua que eu passava todo santo dia. Nessa esquina que eu passava todo santo dia. E eu nunca tinha visto o que estava lá. E de repente eu lembro que eu paro o carro, eu olho para frente, quase como se alguém me apontasse os olhos, e eu vejo lá a placa. E eu falo, gente, esse imóvel? É como se Deus tivesse me permitido enxergar o que eu não estava enxergando. Eu vejo muito isso, amados. Deus muitas vezes faz isso. Às vezes a gente já leu o texto bíblico, já leu aquela passagem, já estudou aquele texto, a gente já conhece a história em si, e de repente a gente percebe que o Espírito Santo vai lá e ele abre o nosso entendimento. E de repente nós estamos compreendendo uma mesma coisa, mas agora com uma outra forma, renovada, diferente, mais profunda. E você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não entendi o que estava aqui? E olha que a Bíblia está na mesma língua que eu estou lendo, que eu falo, né? No português eu estou lendo, então eu não estou vendo uma outra língua. Mas é exatamente isso que o Senhor faz. O Senhor, Ele faz com que a gente consiga entender coisas. Eu olho muito por esse lado. Quando eu vejo esse texto, eu olho isso, não, eu não acho que era uma língua desconhecida. Eu acho que poderia ter algum caractere, ou podia até ser um anagrama, mas para mim, acima de tudo, queridos, era assim, Deus tinha propósito, e na hora certa Deus trouxe a pessoa que Ele queria que desse a interpretação correta. Tá? Então o sentido permaneceu desconhecido, até que Daniel veio e interpretou. E o verso 9, o que mostra para nós aqui? Que Belsazar, então, vendo que ninguém podia interpretar, ele fica alterado. Então, automaticamente, aquele banquete que estava aquela festa, aquela bagunça, ganhou um tom mais pesado. E tudo, a gente tem que entender que nesse tempo, queridos, tudo caminhava segundo o humor do rei. Tá? O rei era uma figura extremamente soberana, tá? Então tudo caminhava segundo ele. Então quando o rei se perturba, você observa que os outros também ficaram sobressaltados. E por quê? Porque era comum o rei querer punir alguém, era comum o rei muitas vezes tomar alguma decisão precipitada. Lembra de Nabucodonosor? Ele simplesmente diz que quem não conseguisse saber qual era, lá no capítulo 2, quem não soubesse dizer qual foi o sonho e a interpretação, ele manda matar. Então gera uma tensão, e isso chega até a rainha mãe, chega até Nitocris. E o que o texto diz? O que o texto fala? O texto fala que ela se apressou. Ela se apressou para entrar, e ela foi depressa para a sala de banquete. E ela se apresentou lá para o rei, né? E ela vai informar o rei sobre Daniel. Então o que ela fala aqui, ela fala, ó rei, vive eternamente, não se turbe, né? Ou seja, não se preocupe, não mude teu semblante, né? E aí no versículo 11 e 12, que nós lemos aqui, ela fala, olha, tem alguém, tem um homem no teu reino, e esse homem, lembra que essas expressões aqui foram usadas
por Nabucodonosor: o homem que tem o espírito dos deuses santos. A mesma expressão usada lá atrás. Você vê como isso era algo comportamental, né? E aí você vê a mesma narrativa, né? E nos dias do seu pai, ela fala: olha, isso aconteceu no tempo do seu pai Nabucodonosor, que seria o seu avô, né? No tempo dele, esse homem apareceu, estava lá, ele tinha sabedoria, inteligência, interpretava sonho, isso e aquilo, tanto que o seu pai o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Então, observe que ela usa uma expressão que mostra que Daniel não era mais nada daquilo. Tá? Ela fala: Daniel se achou um espírito excelente, ela fala mais coisas, ela fala: chama então esse Daniel, que o seu pai, que o rei colocou o nome de Beltesazar, chama ele que ele vai dar a interpretação. Mas o que dá para perceber? Dá para perceber aqui que os eventos acontecidos lá no capítulo 4, com a demência de Nabucodonosor, e depois com a sua morte, que depois veio a ascensão do seu filho ao trono, aí houve a morte dele, subiu o cunhado, veio o filho do cunhado, mataram o filho do cunhado, aí o Nabonido assumiu, governou, até chegar em Beltesazar. O que você percebe? Que esse processo que começou lá atrás, aonde Daniel estava no governo, abaixo de Nabucodonosor, mas ele estava numa figura de grande autoridade, de grande poder. E esses acontecimentos que vieram com a demência de Nabucodonosor e depois com a ascensão do seu filho e essas outras coisas que aconteceram, tudo isso afetou o lugar, afetou o papel e afetou a importância de Daniel. Lembra que eu disse algumas aulas atrás que essas coisas para tentar derrubar Daniel, ou o que fizeram ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, tentando, rei, eles não se curvaram, aquela coisa toda, os judeus, por quê? Lembra que eu disse que eles ocupavam uma posição que geralmente cativos não ocupavam, e havia muita inveja, principalmente dos caldeus, que queriam ocupar esses lugares e achavam que eles sim tinham direito, e que um cativo, um judeu, não tinha direito porque era um povo conquistado. Então observe que assim que foi possível, você vê que Daniel provavelmente foi tirado da sua posição de governo, foi tirado da sua posição de chefe dos encantadores, tá? Então ele ficou meio que esquecido. Porque se ele estivesse ocupando, ou se nos últimos anos, mesmo com a morte de Nabucodonosor, com a vida do seu filho, com depois o governo do cunhado, se durante todos esses anos Daniel estivesse ainda numa figura de autoridade, de poder, de importância, todo mundo saberia quem era ele. Mas o fato é que ninguém mais se lembrava dele, ele foi esquecido. Até que a rainha mãe, a tal da Nitocris, surgisse para dizer: olha, tem alguém. Isso não quer dizer que Beltesazar não sabia a respeito dele, mas era muito comum ter pessoas, não ter mais pessoas. Esse movimento serviçal dentro desses impérios era muita gente. Então tirou, o cara perdeu a função, perdeu o papel, foi mandado para longe. Esquece. Quem não estava perto é porque já não fazia parte do círculo mais próximo. E esse era o caso então de Daniel aqui. Então ela vai falar: olha, tem alguém assim, assim, assado, tá? E ele pode dar a interpretação. Há uma lição aqui para nós também, queridos. Daniel foi esquecido, Daniel foi preterido, talvez até Daniel tenha sido trapaceado ali pelos homens. Mas nós temos que ver uma coisa: o Senhor não esqueceu de Daniel. Porque quando vem essa situação, essa mulher fala: manda chamar Daniel. Ele vai interpretar. Então o Senhor não se esqueceu, porque na hora-chave, quando precisou, então, mais uma vez, Deus pega Daniel, que está lá no esquecimento, no anonimato, e traz ele de volta para um papel que ele já havia assumido esse mesmo papel anteriormente, seja no capítulo 4,
e no capítulo 2. Ok? Aí o versículo 13, que a gente não leu, fala assim, do 13 até o 16, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, entendimento, excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação das palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás candeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador, ou seja, será o terceiro em importância no meu reino. Então, assim como aconteceu lá atrás, quando o rei chama e faz as promessas, agora ele chama Daniel e a mesma coisa se repete. Todos os elogios e as promessas feitas para que ele trouxesse o discernimento, né? A interpretação do que eram aquelas palavras que foram escritas na parede. O que é interessante, apesar de você ver a mesma postura do governante, é que você vê que Daniel não aceita nada daquilo. Olha o que ele responde aqui no verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, ou seja, ele disse de cara para o rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então Daniel não aceita nada daquilo. Ele não aceita, até porque ele sabe, né, que não é ele que vai dar interpretação nenhuma. Ele sabe que não tem nele o Espírito dos deuses. Ele sabe que é o Senhor. Eu vejo aqui uma maturidade em Daniel, né? Diferente lá atrás. Lá atrás Daniel foi se explicar, e aqui Daniel não está nem preocupado em se explicar, né? Ele já olha talvez para aquela situação, ele vê aquela irreverência toda, e ele simplesmente vai dizer para o rei: essas dádivas fiquem com você, né? Se você quiser dar o presente para outros, tá? Mas eu vou fazer a leitura, ou seja, eu não preciso que você me prometa nada, me ofereça nada, eu vou fazer a interpretação da escritura, e eu vou fazer você saber a interpretação dela. Tá? Isso é interessante, irmãos, me permita fazer uma parte aqui, porque se fala muito do que é o ministério cristão, do que é, e quando eu falo ministério, não estou falando aqui de ministério pastoral, de ministério dentro da igreja, estou falando do ministério nosso, né, como embaixadores de Cristo, como instrumentos de Deus, como filhos de Deus nesse mundo, né? Nós não fazemos as coisas porque as pessoas propõem alguma vantagem ou porque nós estamos querendo alguma vantagem, né? Mas nós fazemos as coisas por causa do Senhor, sabendo que a glória é do Senhor. E a atitude de Daniel é fantástica. Olha, rei, não quero, se quiser dar para outro, eu fico para você, mas eu vou fazer você saber, né? Eu vou ler a escritura e eu vou dar a interpretação dela. Ponto. Que é o que nós temos que fazer. Você vê uma pessoa com uma necessidade, com uma luta, com um problema, a gente ora, Deus pode até nos usar como instrumento de cura, de bênção para aquela pessoa, mas assim, não porque esperamos alguma coisa, não porque façamos motivados, né, por alguma retribuição, mas simplesmente porque entendemos que é o que nós devemos fazer como filhos de Deus. E Daniel entende assim, né, que é o que ele tinha que fazer, né? Até porque provavelmente ele já tinha ali uma resposta do Senhor, né? O Senhor já tinha usado ele dessa forma, então ele estava tranquilo porque ele já sabia, né, exatamente sobre isso, tá? E aí, a partir do verso 18, gente, até o verso 21, Daniel faz um resumo dos acontecimentos. Daniel poderia chegar e falar assim: olha, rei, está escrito assim, mene, mene,
Tekel Parsim, ou o Pérez, né, que é o singular de Parsim, ele poderia falar, ó, está escrito isso, e isso significa isso, e o que vai acontecer é isso, e ponto final. Mas ele não faz isso. Ele dá uma recapitulada, né, daquilo que ele presenciou lá no governo de Nabucodonosor, que é o que ele começa a descrever a partir do capítulo 2, né? E ele dá o testemunho de que por trás desse movimento todo, isso tem a ver o que? O Senhor. Então ele vai dizer aqui no verso 18, ó Rei, Deus o Altíssimo. Observe que é a mesma expressão usada lá atrás pelo próprio Nabucodonosor, né, e pelo próprio Daniel. Ele fala, o Rei, ó Rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, e quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Então ele está fazendo uma descrição, tá? E ela começa dizendo o quê? Que aquele reino, o reino de Nabucodonosor, que agora Belsazar estava ali à frente, né, ainda que a poucos momentos da derrota fatídica, mas ele está dizendo, olha, tudo isso foi dado. Deus deu a Nabucodonosor. Observe que ele não fala que Nabucodonosor conquistou, governou ou herdou isso de seu pai. Mas ele está dizendo assim, não, foi Deus. Deus deu a seu pai, Nabucodonosor, o reino, a grandeza, a glória, a magnificência. E por causa disso, por causa do que Deus deu a Nabucodonosor, os povos ali temiam e tremiam diante dele. E ele era algo tão poderoso que ele podia deixar viver quem ele queria, mandar matar quem ele queria, ele podia levantar e engrandecer alguém, como ele podia pegar e lançar por terra. Então isso vai mostrando, né, como Deus permitiu que Nabucodonosor crescesse e florescesse. Mas aí o verso 20 vai dizer assim, mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado de seu trono real e passou dele a sua glória e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Ponto. Então aqui ele está colocando, olha, né, ele faz esse discurso todo e ele fala exatamente isso, de como Deus levantou, de como Deus engrandeceu Nabucodonosor, e vai dizer que tudo que foi colocado ali, né, foi colocado pelo Senhor, mas que Nabucodonosor engrandeceu o seu coração, né, exaltou o seu coração, e por isso Deus o derrubou. Deus o derrubou, nós já falamos sobre isso no capítulo 4, não vou ficar explicando de novo, tá? E Deus o derrubou e tirou o domínio dele, né? E pá, ele dá um recado reto. E aí, gente, ele fecha aqui no verso 22 desse testemunho do Senhor e fala: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Ou seja, Belsazar sabia desses fatos todos, do que havia acontecido, sabia que havia sido o Senhor. E aí é onde a sua irreverência então vai ser trazida, né? Você sabia de tudo isso, e ainda assim você não humilhou o seu coração, sabendo que Deus, o que Deus fez com seu pai, como Deus deu e como Deus tirou, como Deus o abateu, ainda assim você, de forma irreverente, vai lá, pega os utensílios, os jarros, os copos, e você usa isso para sua bebedice, você usa isso para sua orgia, e se não bastasse ainda você vai dar louvores a deuses que são feitos por mãos humanas, de prata, bronze, seja ouro. Ele dá uma real, e ele mostra, né, esse comportamento de irreverência, mas também de rebeldia,
Porque sabendo de tudo isso, ele fala no verso 22, você não humilhou o seu coração. E o verso 23 ele fala, ele se levantou contra o Senhor do céu. E ele fala, e como é que essa rebeldia, como é que esse comportamento de rebeldia fica claro? Porque ele fala, você pega os utensílios, você traz diante de você, e junto com os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas, vocês bebem, dão louvores. Então ele mostra esse comportamento, né? E ele fala, mas a Deus, ele vai dizer aqui no verso, não humilhaste, parará, verso 23, ele fala, no finalzinho do verso 23, mas a Deus em cuja mão está a tua vida. Ou seja, você não humilhou seu coração, você sabia o que Deus fez com seu pai, e ainda assim você se manteve em rebeldia, mas o Deus cuja a tua vida está nas mãos dele, esse você não glorificou em momento algum. Então ele vai dizer assim, né, verso 24, então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Ou seja, né, você não glorificou a Deus, então o Senhor enviou para você essa mensagem. Em outras palavras, queridos, a atitude irreverente dele trouxe a ira de Deus sobre si. Isso é um alerta para nós, porque nós não temos que ter medo do Senhor. Temor não é medo. Tremor não é medo. Né? O temor não é medo. Medo é medo. Isso tem a ver com reverência. É saber diante de quem eu estou. É entender quem Deus é para mim. É entender que meus atos, minhas atitudes importam diante dele. Tudo importa diante dele. Então eu tomo cuidado. Eu tomo cuidado para não brincar com as coisas santas. Eu tomo cuidado para não trazer as coisas santas para o meio chulo. Para não colocar as coisas santas nas mãos, né, ou aquilo que nós chamamos de jogar pérolas aos porcos. Foi isso que eles fizeram aqui, né? É terrível. Aí ele fala, então, olha, por causa da sua irreverência, por causa da sua rebeldia, por causa do seu comportamento, Deus enviou aquela parte da mão e escreveu o que escreveu para você. E aí ele cita então, ele fala, esta pois é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então ele vai citar ali as três palavras que Daniel vai então interpretar. Ele fala, essa é a interpretação, estou no verso 26, essa é a interpretação daquilo, né, daquilo que foi escrito. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou, né? Deus deu cabo, deu fim do teu reino, tá? Alguns estudiosos, porque aqui ele fala só o Mene, mas quando a escritura está na parede, ela está Mene, Mene. Então alguns vão trazer isso, vão dizer que essa dupla grafia ela pode ser transcrita, né, com o entendimento de que seria um ciclo e meio ciclo, ou 2 ciclos, ou seja, uma divisão de tempos, né? Ou seja, houve um tempo e mais um tempo. A ideia é houve bastante tempo para você se arrepender, para você mudar, para você fazer diferente, né? Para você aprender. Aí ele fala, né, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, né? A palavra Tekel ela pode ser traduzida literalmente como peso deficiente ou peso em falta, tá? É o peso que não tem o seu peso, tá? É um peso irregular, um peso errado. Esse peso muitas vezes foi usado até mesmo para falsas medidas e para enganar as pessoas, né? E para roubar ali nas transações. Então é um peso errado, um peso que falta, um peso deficiente. E aí essa expressão é usada para ele, né? Que você foi pesado, mas o seu peso é deficiente, foi achado em falta. Ou seja, o peso que você deveria ter, você não tem.
Ou seja, foi citado tempo, mas mesmo assim você continua em falta. E depois ele cita a palavra Peres. Observe que no versículo 25 ele fala parsim, mas no verso 28 ele usa a palavra Peres. Essas duas palavras, gente, parsim é plural de Peres. Tá? Então ele usou a palavra Peres ou Perez, né? Mene tekel Perez, que é o perissar, né? que é o transcrito, que a ideia é de divisão, daquilo que é dividido, daquilo que é tirado, tá? Não tem problema, pode ficar seja com o parsim ou com o Peres, isso não afeta nada, porque um é singular e o outro é plural, mas são a mesma palavra, elas têm o mesmo sentido, tá? Fala, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, tá? Então, se a gente for pegar a interpretação do que foi colocado, né, é como se Daniel estivesse dizendo assim, Belsazar, Deus contou os teus dias, os dias do teu reino, e os fez chegar ao fim. O rei foi pesado na balança e foi achado em falta ou deficiente, né? E o teu reino, então, foi dividido e foi entregue aos medos e aos persas. Se a gente fosse usar a construção das palavras, né, para colocá-las dentro de uma frase, seria algo mais ou menos assim, ok? Que foi colocado. E aí o verso 29, aí ele manda vestir Belsazar, né? Belsazar manda vestir Daniel de púrpura, colocasse uma cadeia de ouro, proclamassem a respeito dele, de que ele vai ser o terceiro dominador do reino. E observe que Daniel está na dele, está quietinho, porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a profecia se cumpre naquela mesma noite. Dois escritores seculares, históricos, Heródoto e Xenofonte, eles vão testificar nos seus escritos que a cidade foi invadida. E como é que os medos e persas conseguiram invadir a cidade? Eles desviaram o rio Eufrates. Então, como eles desviaram o rio Eufrates, eles conseguiram, através do desvio do rio, a vantagem que eles precisavam para entrar. Agora, olha o que é interessante. Tá? O mesmo Heródoto e o Xenofonte, eles vão dizer o seguinte, que quando os persas invadem a cidade, entram na cidade, eles encontram o povo entregue a uma enorme bebedeira festiva. A queda dos caldeus acontece ali no ano de 539 a.C., ok? Aí o reino dos caldeus então chega ao fim, né, como o texto diz, né, naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Então, a cidade foi conquistada, Belsazar foi morto, o reino foi tomado, porque o reino, o império dos medos e persas, quem estava à frente era Ciro, tá? Ciro era o rei dos persas, tá? Mas Dário era como se fosse um rei regente, né? Que é Dário o Medo. Ele assumiu o trono aos 62 anos de idade. Então ele já assumiu o trono com uma certa idade já, principalmente para aquela época. Tá? Para a gente fechar aqui, gente, há muita discussão sobre a figura de Dário. Tá? Ela é uma figura, uma identidade que é muito incerta. Só para vocês terem aqui uma informação, alguns acham que Dário é o nomeador, é o governador que foi nomeado por Ciro, que aparece com o nome de Gubaru. Tá? Esse nome Gubaru ele aparece em alguns escritos, em algumas plaquetas que foram encontradas de registro histórico, e aparece sempre esse governador chamado Gubaru, que alguns vão achar que esse Gubaru é o Dário. Tá? Outros vão achar que o nome Dário fosse um outro nome dado para o próprio Ciro. Tá? E alguns vão achar que Dário, que seria um nome pomposo, né, de general, na verdade fosse Cambises. Cambises era filho de Ciro, e ele serviu sim um tempo como regente da Babilônia. Então há uma discussão sobre essa figura de Dário. O fato é, o império, tá?
dos medos e persas sobre ali o reinado de Ciro, tá? Mas quem então vence aqui e assume, conquista, tá, o reino da Babilônia é Dário o Medo. Gente, para a gente fechar aqui a aula, né, o que a gente aprende aqui? A gente vê a questão da irreverência, que nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que ser mais reverentes ao Senhor, reverente, né, na nossa vida, reverente com a nossa adoração, reverente no sentido mais amplo. A gente vê a questão também aí, nessa história toda, que os homens tramaram e colocaram Daniel de escanteio, mas Deus foi lá e levantou. Quando Deus levanta, Deus levanta. Ainda que as circunstâncias da vida possam, às vezes, nos colocar numa situação que parece que fomos esquecidos, mas Deus não esquece dos seus. Tudo no Senhor tem um tempo e tem uma hora certa. E você vê que através de Daniel, mais uma vez, o Senhor o usa para trazer uma palavra que sim, é uma palavra de juízo, mas é uma palavra poderosa ali que engrandece o Senhor e mostra que o Senhor está no governo de todas as coisas. Tá? Que Deus nos ajude e que nós possamos também ser levantados como Daniel foi levantado, né? Que a gente, como luz, ele venha como luz para aquele tempo, que nós possamos ser luz para este tempo. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado aqui. A partir de agora, então, Daniel vai estar agora servindo aos medos e persas. Nesse momento, o império da Babilônia cai. E quem agora está, o império que se levanta agora como um império proeminente naquele momento histórico, é o império dos medos e persas. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, viu? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa meus irmãos para que eles possam entender, compreender e possam viver gloriosamente na tua presença, Senhor. Graças te damos por tudo, que as lições desse texto sejam aplicadas, ó Deus, possamos aplicá-las à nossa vida, para que teu nome seja em tudo e em todos glorificado. Assim eu oro, eu peço e eu agradeço ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fique na paz de Cristo Jesus. Amém?